Oiê, aqui é a Jana. Hoje eu vou falar sobre o livro Mulheres Apaixonadas, do autor D.H. Lawrence. E esse livro, para começar, podemos resumi-lo como incompreendido e talvez com excesso de polêmicas desnecessárias. Basicamente isso, para já dar o tom da resenha que eu vou fazer agora. Vamos lá. Esse livro, ele foi concluído em 1916, mas o autor só conseguiu publicá-lo em 1921 porque ele foi um escândalo na época. Nenhuma editora queria assumi-lo e publicá-lo por considerar que ele tinha um tom de erotismo extremamente alto para o grau da sociedade puritana, para o puritanismo que se era a regência na época da sociedade. Então esse livro ele só conseguiu ser publicado em 1921, o que é muito estranho, porque quando você pensa quando você para pensar nisso e fala, nossa, então esse livro deve ter muita cenas sensuais, deve ter um conteúdo pornográfico muito grande, mas não, muito pelo contrário. Não tem nenhuma cena explícita de sexo no livro, não tem nem tem poucas insinuações até para o sexo. É uma coisa assim muito romantizada, muito idealizada. Não tem nada assim direto aos atos, descrições, nada disso que poderia se explicar essa censura ao livro. Muito pelo contrário, eu acho que a parte mais erótica do livro acontece no capítulo 20, para quem tiver curiosidade, que narra uma luta de judô em que os dois lutadores estão nus. Então, talvez por esse capítulo em si, esse livro também tenha sido muito censurado, porque afinal dá um tom de homossexualismo, mas, sério, não tem nada a ver. Se quem realmente leu esse livro ou quem pretende ler no futuro vai constatar que esse tom de censura, esse tom de sexualidade que foi explícito do livro, que até eu acho que foi muito usado para que ele fosse vendido, né? Olha essa capa, não tem nada disso no livro, absolutamente nada disso. Então, do que se trata esse livro? Esse livro vai contar a história basicamente, a história da Grurhan e da Úrsula. Tô até colando para não falar o nome errado, perdoe se pronunciar alguma coisa errada. E a Úrsula tem 26 anos e a Grurhan tem 25. A Úrsula é professora de primário e a Grura, ela é artista. Ela basicamente se dedica a fazer esculturas. E as duas são mulheres intelectualizadas, são mulheres que já viajaram o mundo, que já tiveram namoros, que já conhecem muito mais da sociedade do que a maioria das meninas dessa época, a maioria das mulheres dessa época. Então, elas não têm o casamento como objetivo de vida. Elas não idealizam o amor romântico. Elas não têm como objetivo ser a esposa de alguém. Como era aceitável que todas as mulheres fossem, né? Então, eu acho que o livro ele tem uma parte muito interessante que fala meio dessa revolução, eu diria, que as mulheres não precisam de um casamento para se sentirem completas, que elas não precisam efetivamente passar a vida servindo a um homem, servindo ao seu marido e vivendo em função dos filhos. Mas pode parecer um discurso radical falando assim, mas muito pelo contrário, elas não idealizam o casamento, mas não significa que elas também não querem, que elas não querem se casar, que elas não querem ter uma vida matrimonial, nada disso. Elas só não veem isso como o objetivo de vida, sabe? Como o seu. A sua função de viver, o casamento, não. Elas veem isso como consequência da vida. Elas procuram que o casamento seja consequência do amor, sabe? Você se apaixonar por alguém e você querer passar o resto da sua vida com essa pessoa. Só que na sociedade que elas viviam, e na época que o livro foi escrito também, as normas puritanas regiam a regra de todos os jogos. Então eu acredito também que foi basicamente por isso que o livro foi muito censurado. Não pela sua questão romântica, pela sua sensualidade, pelo seu erotismo. Porque não tem nada disso, afinal, né? E no livro elas ficam questionando muito esses padrões, essas convenções e tal. E elas são as protagonistas do livro.
Além delas, temos dois protagonistas masculinos, que são o Rupert, que é um inspetor de escola, da mesma escola da Úrsula, e ele é um cara também que ele tem pensamentos muito confusos. Eu acho que esse livro, ele causa muita estranheza porque é um livro confuso em muitas partes. E eu digo confuso no sentido de que principalmente os capítulos narrados pelo Rupert, eles são muito complexos. Ele apresenta as ideias assim muito descabidas, muito distorcidas, que fazem com que muitas vezes a gente não consiga acompanhar o ritmo da narrativa dele, a cadência das ideias, sabe? Cria um fluxo de pensamento assim muito confuso. E ele é esse cara que acredita que o ser humano tem que ter uma função maior na vida. Ele não acredita no amor de forma alguma. Ele se relaciona com uma mulher específica no decorrer da história e depois com a Úrsula, mas ele não acredita na ideia do amor. Ele não acredita que você tem que se casar com alguém para que você possa consumar esse amor. Ele acha que tudo é muito maior, que tudo é muito mais complexo. Ele é um personagem extremamente complexo e é interessante que eu li alguns textos que falam até que o autor do D.H. Lawrence, ele é um espelho do Rupert. E dá até para você conseguir compreender essa ideia ao final da leitura. Porque muito do que o autor fala em todos os personagens é o pensamento do Rupert. Muito do que o Rupert diz reflete no que a escrita do autor diz. Então dá pra você conceber essa ideia de que um é o espelho do outro, o que deixa o livro muito mais interessante, né? O segundo protagonista masculino e o quarto protagonista assim do livro, vamos separar grotescamente que eles têm quatro protagonistas principais, né? É o Jared. O Jared é o filho mais velho de uma família muito rica, a família mais rica da cidade em que eles vivem. E ele vai herdar os negócios da família e ele é um personagem muito assombrado. Ele causou a morte do seu irmão durante a infância acidentalmente e ao longo dos anos ele teve várias perdas na família que o transformaram numa pessoa muito vazia, uma pessoa perdida. Eu diria até que o Jared apresenta claros indícios de uma depressão assim muito severa, muito profunda. E isso vai afetar, claro, sua relação com os diversos personagens, vai afetar suas decisões e vai afetar também o final do personagem, né? É muito interessante que o livro aborda isso de uma forma muito subversiva. Você consegue realmente entrar dentro da cabeça do personagem, né? Então é um livro muito interessante. Eu acredito que muita gente não gosta desse livro porque ele é um livro confuso, como eu disse, como eu já mencionei anteriormente. Então você não consegue ter uma experiência linear nele. Você tem que fazer anotações para conseguir acompanhar os personagens, a mudança, os porquês, os questionamentos, principalmente do Rupert, é assim, uma loucura de confusões mentais, eu diria. Eu separei até 4 trechos para explicar mais um pouquinho sobre um pouco das ideias dos personagens, das suas vocações, dos seus interesses, né? Começando pelas irmãs, logo no primeiro capítulo, eu destaquei um trecho que explica muito assim, essa ideia do casamento, essa ideia de que uma mulher intelectualizada não precisa necessariamente de um marido, porque ela tem outros objetivos da vida. A vida dela não vai ser completa só pelo casamento. Ela vai ser completa pelos estudos, pelas artes, pela música, etc. Ela fala. Sua vida estava como que suspensa, mas pressentia que alguma coisa se preparava para chegar, se ao menos conseguisse quebrar as últimas cadeias que a detinham. Ou seja, aqui elas falam que elas conseguiram um relativo sucesso nas suas vidas profissionais, mas elas sentem que algo está faltando. E esse algo não seria necessariamente o casamento. Esse algo é um amor, assim, uma coisa para se completarem por inteiro. Mas não que a falta disso fizesse com que a vida dela terminasse. Mas não. A vida delas estava suspensa de acordo com a sociedade, não de acordo com o que elas pensavam. Outra parte agora do Rupert.
Ele fala: somos terrivelmente mentirosos. O que nos anima é só a ideia de mentirmos a nós próprios. E outro texto dele fala: odeio-me como ser humano. A humanidade é um imenso agregado de mentiras, mas uma grande mentira vale menos do que uma pequena verdade. Nesses dois trechos é perceptível as ideias do Rupert, como ele vive assim extremamente até que prisioneiro dele mesmo, prisioneiro das ideias que as pessoas têm sobre ele, prisioneiro das ideias que as pessoas têm sobre uma e outra. E o que ele gostaria mesmo é de se libertar. Ele gostaria de realmente se encontrar, encontrar um motivo para sua vida. Ele vive até muito triste por causa que ele não consegue entender a si mesmo e nem as pessoas que o cercam. Então é muito interessante. Mais uma vez, uma fala das irmãs. A Gruen, na verdade, fala isso. Ela fala: para o casamento é necessário possuir liberdade de movimentos, ou então nada feito. Ou seja, é um atestado do que eu falei anteriormente, de que sim, elas pretendem até se casar, elas gostariam de encontrar o ideal romântico, mas elas não têm essa idealização de um príncipe encantado. Elas acreditam que o casamento poderia ser feliz, mas contanto que você tenha liberdade, com que você possa se expressar, com que você possa ter escolha e não simplesmente seguir o que o seu marido lhe ordenar, né? Então, tendo esse ponto de vista, esse livro é muito, muito interessante por romper essas ideias pré-concebidas, né? E é uma leitura que vale a pena. Como eu disse, é um livro diferente, então é um livro mais intrincado. Não é um livro que flui, que você consegue ler página atrás de página sem parar. Eu comecei a ler esse livro em janeiro, só terminei em maio. Porque é um livro que realmente demanda atenção e demanda concentração, sabe? Você realmente se dedicar aos capítulos. Porque tem passagens longuíssimas, principalmente do Rupert, que ele conta as coisas mais descabidas possíveis, das formas mais trelocadas possíveis, com que fazem com que o livro tenha esse tom assim confuso, esse tom de fluxo de pensamento e tal. Mas no fim foi uma leitura que valeu a pena e que me deixou com questionamentos assim bem interessantes até sobre as escolhas que a gente faz na vida e também às vezes a gente tem tudo para ser feliz e simplesmente não consegue aceitar a felicidade ou então se recusa a aceitá-la por ter medo de não merecê-la. Principalmente no que refere ao Gerald, foi essa a minha impressão que eu fiquei no final da leitura. Então é um livro muito interessante, tem muitos questionamentos assim que são válidos para todas as pessoas, eu diria, mas é um livro difícil, é um livro que requer que o leitor se doe para conseguir entender, mas mesmo assim vale muito, muito a pena. E é isso, essa foi minha breve resenha sobre o livro. Eu espero muito que não tenha ficado muito confuso, né? Eu espero de verdade que não tenha ficado confuso. E se você aí se interessou pelo livro, ele vale muito a pena. Ele tem 553 páginas, então, como eu disse, requer engajamento, requer uma entrega maior do que um livro mais curto ou um livro com uma narrativa mais fluida, mas vale muito a pena, muito, muito a pena. E é isso, esse foi a breve resenha sobre Mulheres Apaixonadas do autor D.H. Lawrence. Até a próxima!